A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Querido aprendiz cristão, chegando até o YouTube, até o teu alcance. A proposta para o nosso bate-papo está em Lucas capítulo 10, que fala da parábola do bom samaritano. Parábola é algo que dizem ser fictício, mas eu acredito que é a parábola também real. E Jesus usava muito parábolas. E nessa parábola, Jesus é questionado por um doutor da época e Jesus pergunta para ele o que está na Escritura, como interpreta. Isso aí já me ensina muito, porque nós lemos a Bíblia, muitas pessoas leem a Bíblia, mas o X da questão é como se interpreta. Todo o cabeçalho de um texto já explica o que o texto fala, mas muitas pessoas procuram pelo em ovo, querem argumentar coisas que não estão no texto e geram pretexto. E Jesus compõe essa parábola dizendo que certa feita um homem foi espancado, e diz que ele foi espancado brutalmente ao ponto de ficar meio morto. Meio morto que a qualquer momento poderia vir a óbito. E diz que passou um sacerdote, olhou e não fez questão nenhuma. Passou um levita, olhou e também não fez questão nenhuma. Mas aí passou um bom samaritano, que parou, pegou as coisas que era para o seu próprio cuidado e colocou sobre o enfermo. Deitou vinho, cuidou do enfermo, à primeira instância. Depois o levou a uma estalagem, o deixou lá e disse: olha, o que exceder eu volto e pago depois. Eu acho que Jesus foi provocativo quando colocou na história um samaritano. Mas o interessante do texto é que não é a questão de ser um sacerdote, um levita ou um samaritano. A questão é ser bom, porque esse samaritano é bom, o bom samaritano. E ele se importou, ele se preocupou com seu semelhante, que estava à beira do caminho. Para você se tornar um sacerdote e um levita leva tempo, mas não aprenderam a compaixão, não aprenderam o amor genuíno que a Bíblia requer para sermos de fato e de verdade cristão. Eu quero falar hoje sobre eu me importo. Atitudes nossas, sem palavras, dizem eu me importo. Quando alguém está internado e você vai visitar essa pessoa, você está dizendo eu me importo. Quando você pega a sua comida, divide com alguém, você está dizendo eu me importo. Quando vai ter um culto na tua igreja, alguém preparou o sermão e você vai ao culto, você está dizendo sem palavras eu me importo. Quando vai ter um evento na igreja, você se inscreve para esse evento, você está dizendo eu me importo. E Deus quer ver do alto céu pessoas que se importem, pessoas que se preocupem com o próximo. Eu me lembro uma vez que eu estava numa igreja, uma grande igreja, de um grande ministério, não convém aqui citar o nome, e era uma sede. Fui lá pregar, estava esperando a hora de pregar, e um pastor falou que tiveram dificuldade para fazer algumas cestas básicas. E foi grande a luta, ele dizia, para conseguir feijão, arroz, para dar alimento ao faminto. E ele falou de toda essa situação, todo esse drama que a assistência social da igreja enfrentou. Passou um louvor e depois um outro pastor falou do aniversário do pastor que estava chegando. E ele falou que tinha que colocar uma lona lá do lado de fora para cobrir para os convidados. E cada lona seria R$1.000. Ele conseguiu uma lona, mas faltavam duas. Uma irmã rapidamente levantou a mão e falou: eu quero dar uma lona. Eu vou dar uma lona. E ela falou logo em seguida: me passa o Pix que eu quero mandar agora. R$1.000 para uma lona, para um dia. Mas quando falaram da fome das pessoas, ela não levantou a mão. Ela não se manifestou. Ela não se importou. Até meu filho, que estava comigo no culto, percebeu isso. Que feio. A pessoa querer pagar uma lona
para o aniversário do pastor, meu irmão, com todo respeito ao pastor, coloca o povo dentro da igreja, coloca o povo onde quiser colocar, mas não tem como você investir alto assim para uma lona, para um dia, e não se preocupar com a fome de quem estava faminto, com o leite de uma criança que não existe, o leite. Então tem pessoas que não se importam, não se preocupam com outros, e Deus quer olhar do alto céu e ver de fato e de verdade que nós nos importamos, que nós nos preocupamos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Eu me importo. Essa é a nossa posição, porque não se importar não é ser cristão. Quanto Jesus se importou, quanto Jesus se preocupou. Alguns textos diz que moveu-se de íntima compaixão. Jesus moveu-se de íntima compaixão. Certa feita os discípulos disseram o que pregaram, o que falaram, mas Jesus falou, dá de comer para esse povo, porque Jesus tinha pena de liberá-los sem se alimentar. E eles falaram, mas onde nós daremos comida para ele? Mas Jesus jogou sobre o ombro dos discípulos a responsabilidade, dar-lhe voz de comer. Jesus se importa. Jesus se importou quando lavou os pés do discípulo. Jesus se importou quando foi ver Lázaro enterrado. Jesus se importou quando curou tantas e tantas pessoas. Jesus se importou quando entrou na sinagoga, nos templos, para pregar a sua palavra de verdade. E como nós podemos falar que somos cristãos se não nos importamos? Ei, por favor, não me mostre o seu currículo de teologia, o seu certificado de teologia que você tem na sua parede. Não esfregue no meu rosto o seu anel de doutorado. Eu quero saber se você se importa. Não, por favor, não dê sapateadas na minha frente e não dê rajada de língua estranha no meu ouvido. Não, eu quero saber se você se importa. Aleluia, eu quero saber se quando marcar um evangelismo você vai porque se importa. Eu quero saber se você vai na escola dominical porque você quer dizer para o superintendente e para o professor que preparou a aula que você se importa. Eu quero saber se você vai ofertar junto ao gasofilácio no próximo culto porque você se importa. Mesmo uma oferta tímida, pelo QR Code, pela maquininha, pelo Pix, eu quero saber se você se importa. E você não entra em debates se o dízimo é para agora, se o dízimo é para ontem, porque você lê a Bíblia de capa a capa, e a Bíblia é para você, quando é promessa, em Salmos, em qualquer canto, em Abraão, você quer tomar posse. Eu quero saber, aleluia, se você se importa. Jesus não quer doutores, Jesus quer quem se importe. Jesus perguntou para Pedro, me escute aqui, você que defende tanto que só é obreiro quem tem teologia. Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, eu não quero saber se você deu os últimos 6 dízimos, eu não quero saber se você fez teologia, eu quero fazer só uma pergunta para você. Que através dessa pergunta eu vou saber se você se importa. Pedro, tu me amas? 1, 2, 3 vezes Jesus perguntou, tu me amas? Jesus queria saber para o obreiro ser legitimizado como obreiro, se ele amava. Não é se tinha um curso, se lê um livro, não, se deu os dízimos, não, quer saber se ama. A gente carrega a Bíblia, mas não entende nada de Bíblia. Ei, se importe. Seja alguém que se importa, porque Jesus quer alguém que diga, eu me importo. Essa é a palavra hoje aqui do Aprendiz Cristão, espero que te edifique. Compartilhe com alguém. Vamos ampliar essa corrente de boas novas? Beijo no teu coração. Até o próximo. O Aprendiz Cristão. E eu quero dizer uma coisa. Eu, quando gravo o Pão Nosso Cada Dia, que é um projeto do WhatsApp, quando eu gravo o Aprendiz Cristão no YouTube, é porque eu me importo.